Estamos numa estação do ano que a gente sabe que pode trazer mais problemas respiratórios. Então, convidamos o otorrinolaringologista, Dr. Alfredo Lara. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui. É meu. Porque a gente vai falar de obstrução respiratória. São várias as causas. Eu acho que todo mundo, principalmente que mora em São Paulo, né, doutor, se identifica um pouco com o assunto, né? Exato. É muito mais comum do que se imagina. Pois é. E a gente vai entender, então, causas, tratamentos. Vou sentar aqui ao seu lado, fazendo a minha voltinha de todos os dias. Bem-vindo. Muito obrigado. E antes até de começarmos com as causas, a gente tem algumas ilustrações bem legais para o pessoal de casa. A gente vai falar de desvio de septo também, né? Que também é algo que pode estar envolvido, né, doutor? Exato. Queria que você comentasse o seguinte... abrir citando que essa estação que nós estamos é uma estação que tem uma certa questão preocupante quanto a problemas respiratórios. Mas quando a gente vive em São Paulo, e foi um comentário que eu fiz com a Fuzi hoje passando o programa, parece que o ano inteiro, todos os dias, né, a gente tem uma sensação de ter uma secreção a mais e de termos, então, probleminhas que antes a gente imaginava que aconteceria só no inverno, né? Exato, muito bem colocado. Primeiro vamos falar um pouquinho dessa época do ano que a gente vive. É um inverno um pouco atípico, ele é muito semelhante ao outono, né? O outono, na verdade, os meses de maio, junho, julho são os meses problemáticos para a parte respiratória. Por quê? Porque o ar está mais seco e está mais frio. Então, quando o ar está mais seco, a umidade relativa é um lubrificante natural para as vias aéreas. Então, por si só, essas partículas que causam alergia ou infecções, elas conseguem entrar mais facilmente na nossa via aérea, provocando os distúrbios, né? Tá. Em relação a São Paulo, né, vale a pena a gente falar da poluição. A poluição, por si só, também tem fuligem, essas partículas de combustíveis fósseis, de pneu, enfim, que ficam dispersas no ambiente, provocando irritação crônica. A gente tende a pensar que somente em cidades poluídas acontece isso, mas não. No estado de São Paulo, as queimadas, por exemplo, foram proibidas desde 2011, mas em alguns lugares do Brasil isso ainda continua ocorrendo. Então, nesses lugares, os efeitos são semelhantes aqui à cidade de São Paulo. A gente comentou também, e até acho que vale para essa introdução do nosso papo, que quem mora na praia, né, quem tem ali o mar, a maresia, respira aquele ar, respira um ar então diferente. É verdade que tem aí menos problemas respiratórios por isso? É verdade. Nós, seres humanos, a gente foi feito, né, para respirar um ar mais ou menos ambiente com uma umidade relativa, assim. Então, você tem uma otimização dessas vias aéreas. Tá. Então, uma temperatura de aproximadamente 20, 22 graus, com uma umidade relativa em torno de 60% é o ideal para a gente. Na maresia, na beira-mar, a gente já tem essa hidratação natural. Olha só, gente. Então, quem está na praia aí realmente leva vantagem. Aproveitem, né? Vamos colocar na tela, então, as principais causas de obstruções respiratórias. Olha lá. Vai entrar a primeira imagem para vocês. Bom, vamos falar de rinite, sinusite, o desvio de septo, aumento das adenoides, inchaço ou aumento da mucosa. Doutor, tem mais, vamos lá. É bastante coisa. É bastante coisa. Olha isso, gente. Vamos deixar lá, então, no nosso Instagram daqui a pouquinho para todo mundo ter, né, como uma fonte de pesquisa. Distúrbios do olfato, boca seca, halitose, tosse, gengivites, aí temos também faringites, fadiga e baixo rendimento, prejuízo nas atividades físicas, distúrbio do sono, irritabilidade, febre e perda de peso. Está tudo associado a uma dessas obstruções, né, a obstrução respiratória que pode vir de uma dessas causas que a gente comentou. Exatamente, a gente brinca no consultório, são as populares ites, que os pacientes, doutor, eu tenho rinite, eu tenho sinusite, são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Então, obstrução é tudo aquilo que vai dificultar a entrada de ar na nossa via aérea. Tá. A campeã de audiência aqui na população mundial é a rinite alérgica, que nada mais é que um aumento exagerado das mucosas do nariz. Tá. Então, o nariz foi feito para inchar e para murchar, para que o ar entre com facilidade na via aérea aquecido. Então, se você tem um distúrbio alérgico, ele está tão inchado que passa a bloquear a passagem. Então, é um fogo amigo, né? Entendi. Sinusite é uma infecção. É uma infecção, assim como a pneumonia, uma infecção do pulmão. Sinusite é uma infecção das cavidades nasais. Qualquer um de nós pode ter sinusite, mas quem tem distúrbio respiratório tem uma probabilidade maior. E as causas, né, as consequências, perdão, desses distúrbios respiratórios são imensas. Então, a pessoa respira de boca aberta, com isso ela vai ressecar a boca, vai ter doença bacteriana na boca, gengivite, mau hálito, ela fica cansada, com uma sensação de peso. Geralmente a pessoa fala, eu tenho um peso nessa região, com os olhos pesados, uma sonolência excessiva porque eu não durmo bem, uma dor de cabeça,
muitas das vezes está ligado a problema respiratório, então é muito comum. Essa investigação, então, é importante também até para entender o quadro, mas normalmente estão associados. Estão associados. E recentemente, até em alguma entrevista aqui no programa, a gente comentou de questões alérgicas, respiratórias, que também podem estar associadas a outras questões alérgicas de outras partes do organismo. Isso é verdade também? Isso é verdade. O alérgico, a gente brinca que ele nasce com um carimbinho, ele veio alérgico, né? Então a gente tem as alergias clássicas, que são da respiratória alta, que a rinite é mais comum, respiratória baixa, que é a asma ou bronquite, e as dermatites de pele. Para você ter uma noção, 80% daqueles pacientes que têm alergia respiratória baixa, asma, tem rinite alérgica associada. Tá. E o mais legal é que se você não trata isso, mesmo que você esteja tratando a parte baixa, pode desencadear a crise. Então o alérgico, ele anda por essas variações, não são coisas assim aleatórias. Caminha tudo junto. Caminha tudo junto. Então, pessoas que já têm diagnósticos aí com frequência e aparecimento dessas alergias devem estar mais atentas ainda? Isso, principalmente as crianças, né? A criança começa a manifestar alergia respiratória desde cedo, as dermatites, ela deve procurar, sim, um médico para fazer um acompanhamento. A alergia não tem cura, mas tem controle, a gente consegue viver em harmonia com ela, muito bem obrigado, se o tratamento for bem executado. E daqui a pouquinho tem uma dica bacana, Exato. o doutor vai ensinar a verdadeira lavagem nasal, Exato. aquela que é a recomendada que a gente deve fazer. Vamos falar um pouco de desvio de septo, então, é algo que a gente não fala tanto aqui no programa, a gente tem até uma ilustração bem interessante para mostrar ao pessoal de casa e sempre há aquela discussão. É só com cirurgia que a gente resolve? Qual o prejuízo de deixar, então, esse desvio ou não? Conta pra gente, doutor. Então vamos lá. O desvio de septo, o que é o septo? É essa parede que vai separar uma cavidade nasal da outra. Tá. É uma parede. Se a gente for ser super radical, 90% dos seres humanos tem um pouquinho de desvio de septo, porque a nossa fossa nasal é muito estreita. Se a gente pensar nos nossos parentes evolutivos mais próximos, os macacos, eles têm focinho. É verdade. Então a nossa fossa nasal é muito estreita, não tem margem para sobrecarga. Quando isso é problemático? Quando existe uma diferença de respiração de uma narina para outra. Você fala, eu não consigo, eu sinto um lado muito mais obstruído do que o outro. Entendi. É fixo, não melhora, tá? Claro que esse desvio pode vir com outras doenças, igual a rinite alérgica, a gente comentou sinusite, então o problema é piorado. Para distúrbios leves, se a gente melhorar, e o paciente tiver, por exemplo, uma rinite alérgica, a gente melhorar o controle da alergia, ele pode falar, nossa, eu melhorei significativamente. Tá. Mas para aqueles que não obtêm esse benefício com o tratamento, a gente indica a cirurgia. Por quê? Porque é um problema anatômico, é uma má construção que está lá. Então, a gente faz uma pequena reparação para desmistificar o problema. A cirurgia de obstrução nasal é uma cirurgia relativamente simples para o paciente. Não é algo que vai provocar grande desconforto, é uma cirurgia relativamente rápida. O paciente normalmente não pernoita nem no hospital, um esquema de hospital dia. Tá. É bem seguro, bem estabelecida. Claro que a gente deve se cercar daqueles cuidados básicos. Não vamos operar qualquer pessoa, precisa investigar se ele tem algum outro distúrbio, alguma alteração que contraindique a cirurgia. Mas se tiver tudo ok, ela é muito bem realizada e muito simples. Melhora a qualidade de vida do paciente. Melhora absurdamente. Basta dizer que a respiração é o que nos faz viver, se faltar, o que primeiro nos mata, né? Então a respiração é uma fonte de bem-estar tremenda. As pessoas que passam por essa cirurgia comumente falam, doutor, eu não sabia o que era respirar até fazer esse procedimento. Olha só, e tem faixa etária, assim? Tem momento da vida mais indicado? Então, tem. Costuma-se, porque o crânio vai crescendo, ele termina o crescimento por volta dos 18 anos, a gente costuma indicar a partir dos 15 anos de idade de cirurgia. Tá. Mas as crianças também, algumas exceções, podem ser tratadas também. Então, dá para operar criança também, claro que há exceções. Dependendo do grau até, né? Exato, O quanto de aquilo obstrução. já está prejudicando ainda naquela faixa etária. Mas mais comum são as pessoas acima dos 15 anos de idade. E tem muita gente também que associa, né? Que aproveita que vai fazer uma cirurgia no desvio de septo e já faz uma plástica junto, né? Isso é comum, não é, doutor? Esse é um dos campeões do consultório. Eu imagino. E hoje em dia, com a questão das lives, das mídias sociais, as pessoas têm notado mais essas imperfeições, essas coisas desagradáveis. E o interessante é falar que se utiliza até a parte que a gente tira do desvio de septo para reconstruir o nariz em pontos chaves para que o nariz fique mais bonito e mais harmônico. Jura? Juro. No lugar, então, de um ácido hialurônico, enfim, de alguma outra, né, algum tipo de produto que pode ser usado, dá para usar, então... A gente usa as cartilagens do nariz em pontos estratégicos, como se fossem colunas de sustentação para deixar o nariz mais bonito. Aí raspa-se o osso, fratura, mas também é uma cirurgia tecnicamente simples.
Tá aí, gente. Então, né, tem coisa que você resolve por um lado, né, a parte funcional e por outro a questão da estética, que também já caminha, já que vai entrar no centro cirúrgico, fazer, né, passar pela cirurgia, já resolve o problema numa vez só. Isso. Vamos falar então, doutora, a gente colocou o desvio de septo, eu acho que o que chama muita atenção é a questão também da adenoide. Adenoide, falei direitinho, né? Isso mesmo, adenoide. Que muitas vezes também está associada a um momento ali no início da vida, né, das crianças e que pode prejudicar uma coisa que me chama a atenção, que é grave e séria, que é o crescimento. Não tem uma relação direta? Uma relação direta. A respiração na infância é predominantemente nasal. Tanto que o bebezinho, se ele nasce com uma alteração do nariz imperfurado, ele tem que ficar entubado. A gente não sabe respirar pela boca quando nasce. Tá. A adenoide é um tecido de defesa que a gente tem atrás do nariz. É como se fossem as amígdalas que tem aqui do lado, que está posicionado atrás do nariz. Tá. Comumente, com o passar do tempo, até os 8 anos de idade, ela vai deixando, evoluindo, diminuindo de tamanho. Então, no adulto, quando a gente encontra, ou a pessoa é muito alérgica ou existe alguma outra alteração. Tá. Qual que é o problema? O crânio, ele cresce de duas maneiras. Ele cresce para baixo. Aconteça o que acontecer, é um crescimento que a gente fala vertical. E ele cresce para frente. O crescer para frente depende do ar entrando pelo nariz. Tá. Essa região média do rosto, das bochechas, os ossos são ocos. E o ar entrando por aqui vai expandir esses ossos como se fosse um pneu de carro vazio, que vai aumentando. Tá. Então, o céu da boca aplana, o nariz internamente abre, as maçãs do rosto se projetam, os olhos sobem. Com isso, os dentes conseguem crescer em arco, a língua toca o céu da boca e a boca fecha. Se há uma obstrução nasal, porque a adenoide é muito grande, as amígdalas muito grandes, com muita rinite alérgica, a respiração nasal não acontece. Como o crânio tem que crescer, e ele vai crescer para baixo, aconteça o que acontecer, ele cresce verticalizado. Então, a gente vê aquelas pessoas com o rosto comprido, pouco queixo, com a boca aberta, com dentes apinhados, Tá. coçando o nariz o tempo inteiro, às vezes com aquele ossinho em cima do nariz, né, característico, que tem inclusive problemas de postura. Elas colocam a cabeça para frente para respirar melhor, rodam os ombros, comem muito rápido porque não conseguem coordenar a respiração com deglutição. Tá. Falam muito rápido e tem uma tendência maior, com o passar dos anos, se isso não for corrigido, de ter obesidade e a apneia obstrutiva do sono, que é aquela doença que o indivíduo para de respirar à noite. Nossa, doutor, então é uma cascata, né? E até a questão é de não dormir bem e não atingir aquele sono REM que vocês comentam e não ter a liberação ideal de GH, né? Do hormônio de crescimento. Exato. Então Tá tudo correlacionado. Então, neste caso, sim, o ideal é que faça a correção ainda quando criança? A criança deve ser levada ao otorrinolaringologista o mais rápido possível. A gente tende a pensar, nossa, quando ele for mais velhinho, eu vou levar o meu filho. Não, a partir de 1 ano e meio de idade, 2 anos, é a idade ideal. O tratamento é em conjunto, a gente costuma associar o otorrino, o dentista, o ortodontista e a fonoaudiologia, porque as coisas estão imbricadas ali, estão misturadas, com resultados fantásticos a longo prazo. A recuperação também é rápida, né? A gente tem uma vamos dizer assim, uma sensação de tristeza quando pensa que a criança vai se submeter a uma cirurgia já tão cedo, né? Mas as crianças se recuperam, eu acho que dá a impressão até mais rapidamente que os adultos. Não é impressão, é verdade. É verdade? Tem vários trabalhos que mostram isso. A cirurgia primeiro, a cirurgia das adenoides é a mais realizada no mundo, das amígdalas e adenoides. E é uma cirurgia que na criança é extremamente rápido, cerca de 15, 20 minutos de duração, de tempo cirúrgico propriamente dito. E as crianças têm 3 vezes menos dor que os adultos. Olha só. E se recuperam 3 vezes mais rápido. Então, em uma semana, normalmente a criança já está pulando, brincando, sem restrição de dieta. Olha, legal ouvir isso, porque eu acho que isso dá um ânimo também para os pais, que às vezes a gente vai dando ali, escondendo um pouquinho, mesmo sabendo que tem um problema, a gente enxerga, mas fala, não, de repente vai ter que fazer alguma coisa, né, que seja a cirurgia, no caso, e a gente vai deixando para lá. Então, Claro. bom ouvir, né? A Fuzi falou agora, acho que o Lipe, né, já fez, né, Fu? E disse que no dia seguinte parecia que nem tinha Exato. feito nada, né? 3 aninhos ele tinha adenoide, tirou as amígdalas. E no dia seguinte, a vida... A vida que segue, A vida que relativamente rápido, as crianças voltam. Eu sempre brinco, cirurgias são perdas e ganhos. Você não vai entrar numa cirurgia sabendo que não vai perder nada, mas o procedimento tem que compensar muito o benefício da cirurgia. Verdade. E na criança compensa muito, as mães vêm agradecidas. Muito bom. Doutor, eu queria tocar num assunto importante, que eu acho que é uma preocupação também das mães, e a gente tem um público amplo de mães, né? E as crianças, quando ficam doentes, é algo que causa realmente
aquele apertozinho, né, meninas? Elas vão entender aí que estão me ouvindo. Que é uma questão polêmica ligado aos remédios, ligado aos antibióticos e até corticoides, que muitas vezes vão resolver ou vão dar mais estabilidade, você que vai me contar, em casos que a gente tenha, então, uma infecção um pouco maior, que seja na sinusite ou em outros problemas respiratórios. E aí, quando eu digo polêmica, é até que ponto, então, os remédios realmente estão aí para ajudar e a gente precisa deles para acabar com esse quadro de infecção, mas o que isso pode gerar a longo prazo, porque tem crianças que passam realmente anos tomando antibiótico mais de uma vez no ano, né, doutor? Então, como é que hoje vocês enxergam isso e tem algo que possa melhorar a qualidade de vida e diminuir a chance da gente recorrer a esses remédios? A primeira coisa, vale a pena frisar que até os 6 anos de idade é absolutamente normal a criança manifestar até 10 infecções por ano. Tá. Então os pais falam, doutor, meu filho sempre fica resfriado. É normal, a gente está tendo contato com com os patógenos, com os agressores para formar o nosso banco imunológico. A gente precisa disso para nos tornarmos adultos saudáveis, né? Senão, usa o exemplo do coronavírus, ninguém teve contato, vira uma tragédia. Pois bem, a abordagem médica hoje é muito mais minimalista. Primeiro, antibióticos e corticoides sempre sob supervisão médica. Então, eu não recomendo que os pais façam isso, porque às vezes é difícil diferenciar uma infecção viral, um processo alérgico, de um quadro bacteriano, que é aquele que vai sofrer benefício com tratamento com antibiótico. Recomendação para os pais. Ao sinal de febre, prostração, etc., levar ao médico. Ele é um profissional treinado para fazer o diagnóstico correto e tratar da maneira correta. Agora, medidas de bom senso. Alimentação saudável, sono saudável, rotina é muito importante, mesmo para criança. Higienização do nariz, com soro fisiológico, a gente vai comentar um pouquinho para frente. Nos tempos, nos períodos de seca, manter um ambiente umidificado. Se as pessoas puderem comprar um umidificador, ótimo. Se não puderem, uma bacia de água, uma toalha molhada no quarto, funciona tão bem quanto, tá certo? Evitar a exposição ao sol nesses períodos de 3 até 3 horas da tarde, de 10 da manhã a 3 horas da tarde, nessas épocas do ano que estão muito secas, e evitar aglomeração. E evitar a aglomeração. Exato. Pois é, e a gente sabe que muitas vezes esses probleminhas vêm da escola, claro, de ficarem ali na classe, muitos alunos. Gente, faz parte, né? Acho que todas as mães também, a gente está vivendo muitas coisas nesse período de pandemia, porque além de todas as outras preocupações que nós já tínhamos, enfim, com a pandemia, agora tem a questão da escola, que está sendo uma discussão, não é tema do Você Bonita, mas eu acho interessante que a gente toque no assunto, que às vezes as pessoas assistem às entrevistas e nós estamos ao vivo. Então, se a gente não toca em alguns assuntos, dá a impressão que nós estamos vivendo num mundo alienado. Não estamos. Eu também sou mãe, também estou nessa, gente. Mas eu acho que é importante tocar nessa parte das doenças, porque quantas vezes entre as mães ali conversando, falando, mas ele vai tomar antibiótico de novo? Parece que aquele não resolveu, é que ele já tomou. A gente cria uma certa expectativa e um medo de ou problemas futuros pelo uso exacerbado do antibiótico ou de um corticoide, ou da criança não conseguir melhorar porque ela já tomou todos. Sabe, doutor, essa questão? É muito frequente. É um medo total de todas as mães, né? Vamos falar um pouquinho, então, da lavagem nasal? Se chegar a perguntinha, Fuzi, já me conta aqui pra gente colocar no @VocêBonitaTV, já, então. Mas eu acho que a lavagem nasal é algo que pode nos ajudar muito. Sim, ela é indicada para todo mundo. Primeiro, eu trouxe um vilão pra gente, nós otorrinolaringologistas, que são os descongestionantes nasais. A gente não recomenda que a pessoa faça uso disso, porque ao longo do tempo, cronicamente, se utilizado por mais de uma semana, ele entope o nariz. Então as pessoas falam, eu coloco porque ele desentope meu nariz. Na verdade é um efeito focal, porque ele dá um inchaço rebote, que a gente chama. Então ele causa rinite e ainda pode causar parada cardíaca, aumento de pressão, é abortivo. Então não deveria ser vendido sem prescrição médica. Legal. Em relação ao soro fisiológico, é para manter o nariz úmido. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tem algumas formulações do mercado. Tem os industrializados, mas a gente tem que prestar atenção que seja solução fisiológica, não pode ter conservante nem nada. E a pessoa vai lavar o nariz, não tem uma regra clara. A gente recomenda, se puder, a cada 2 horas, 3 vezes ao dia, pelo menos, 4 vezes ao dia, mas não há restrição, não é remédio. Existe também um outro industrializado, que é um soro em forma de gel, que eu acho bacana para aquelas pessoas que não estão habituadas a ficar lavando o tempo inteiro. Então ele aplica esse soro, ele se distribui como se fosse um polidor na cavidade nasal e você pode utilizá-lo de 2 a 3 vezes por dia só.
Para aqueles que às vezes moram longe, não conseguem encontrar ou acham esses produtos muito caros, o soro fisiológico vendido em qualquer farmácia é ideal. Como é que a gente recomenda? Que ele use uma seringa, sem agulha, claro. Ele vai puxar o soro pela seringa, vai jogar em cada cavidade nasal de 10 a 20 ml a cada 2 horas também. Eu aspirei um pouquinho, tem problema? Não tem problema nenhum, porque é uma solução inerte no nosso organismo, não causa nenhum mal, tá certo? E aquele que a gente espirra de um lado e vai pro outro? Também serve. Isso também? Também serve. Tem aquele indiano clássico que se coloca de um lado e de outro. É mais do mesmo, na verdade. Então, mas é eficiente? É eficiente igual. Eu notei muito, eu já comentei aqui no ar, eu acho que vale até para outras mamães aí, para quem tem a sinusite crônica, que lá em casa temos, né? A gente fala, tem a família. E depois que a gente começou a fazer a lavagem nasal diária, desta forma, cada um com o seu borrifadorzinho e tal, inclusive meu filho, eu notei que ficamos menos doentes, tivemos menos crises, vamos dizer assim. Exato, ele tem um efeito de lavar, igual lavar calçada suja. Ele remove esses alérgenos, esses patógenos, então dá uma chance para o nosso sistema imunológico contra-atacar. Perfeito, né? doutor. Temos perguntinha do público para fechar. Então vamos fechar com perguntinha do público. Olha lá, quem escreveu pra gente, Jane, um beijo, obrigada. Eu tenho sinusite alérgica. Então, qual seria o tratamento? O que é aí o padrão ouro indicado por vocês? Então vamos lá, primeiro a confusão de termos. Ela tem rinite alérgica, né? Rinite alérgica. Sinusite é uma infecção. Rinite é o processo alérgico. Como é que a gente faz para tratar, perdão? Hidratação, se for tratar em casa, com o médico. O padrão ouro hoje são os corticoides tópicos, então são as substâncias derivadas da cortisona, mas que tem somente ação local, para não preocupar todo mundo. E a gente costuma associar em alguns casos, às vezes oralmente, os corticoides, mas na grande maioria das vezes com antialérgicos. E não tem problema que seja algo, enfim, colocado por longos períodos. Não, tem alguns trabalhos que mostram, inclusive, naqueles que podem utilizar, usando, por exemplo, antialérgico, crianças usando por 6 meses seguidas, com segurança. Então, isso é muito bem estudado, já é uma conduta muito bem estabelecida na otorrinolaringologia. Doutor, preciso fechar com uma pergunta que é sempre importantíssima também, e eu sei que vocês só comentam e falam quando tem essa parte que é a mais importante dos estudos científicos desse embasamento. A alimentação, a gente pode dizer que alguns alimentos considerados aí, alimentos que aumentem, né, essa questão alérgica, a gente já discutiu aqui, alguns como a proteína do leite, o glúten, que é também uma proteína, enfim, nesse sentido, também estão relacionados a problemas respiratórios, ou não, ainda não temos esses estudos? Extremamente relacionados. Também vale a pena falar, por exemplo, a intolerância ao glúten provoca manifestações alérgicas e a proteína de leite animal também. Lactose, caseína, inclusive quando os pacientes com quadros muito alérgicos, crianças, a gente retira esses alimentos, elas têm uma melhora importante. Tá aí. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Entrevista completa, uma simpatia, doutor Alfredo Lara, otorrinolaringologista. Vou deixar o contato aqui para vocês lá no Instagram, para quem quiser seguir, ter mais informações, @doutorabreviado Alfredo Lara, tudo junto. Doutorabreviado Alfredo Lara, tudo junto. E o site doutoralfredolara.com.br. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Acho que deixou as mamães mais tranquilas. Muito obrigado. Isso é maravilhoso. Obrigada. Até logo.